Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, Mikiro aqui? Hoje eu vou começar um curso leitura online sobre ITIL 4 Foundation. Eu tenho aqui um PDF da KR. Não posso compartilhar devido aos direitos autorais, mas eu irei ler por cima e dar breves comentários. Então, bora começar com o primeiro, que é o conceito-chave para o gerenciamento de serviços. Mas primeiramente, antes disso, vamos conhecer e compreender um pouco. O objetivo desse slide é você aprender os conceitos de gerenciamento de serviço da ITIL 4, como adotar o princípio de orientação da ITIL 4 para ajudar uma organização e adaptar o gerenciamento de serviço da ITIL 4. Vai falar sobre as 4 dimensões, que se não me engano lá para o módulo 3, módulo 2, os objetivos e os componentes do sistema de valor do serviço da ITIL 4. As atividades da cadeia de valor de serviço e como elas se conectam, e as práticas do ITIL 4 e como elas contribuem para a atividade de cadeia de valor. Bom, eu sei que muita gente não está entendendo nada no momento, mas a partir que a gente começar avançando, vai ficar tudo mais claro. Então, como eu disse, vamos começar com conceitos chaves para o gerenciamento de serviços. Lembrando que o mais importante de aprender para você tirar a certificação da ITIL 4 é você o módulo 6. Cerca de 60% da prova está no módulo 6. O restante, claro, a gente vai aprender, mas o foco para as revisões for estudar o módulo 6. Bom, a ITIL ela começou no ano de 1980, década de 1980 na verdade. Ela foi feita pela CCTA e a OGC, e no início ela continha 30 volumes. A ITIL ela é gestão de governança, mas ela não é um conjunto de regras como a INZO, por exemplo, que você tem que seguir. A ITIL é um conjunto de boas práticas, ou seja, recomendações. Ou seja, naquela época ela era 30 volumes. Após isso, na década de 90, foi reconhecido como padrão mundial para gerenciamento de serviços. E a partir do ano 2000 foi criado a ITIL V2, e com abordagem suporte e entrega. A ITIL V3, que você conhece muita gente que teve, foi lançada em 2007 com abordagem de ciclos de vida e de serviço. E a ITIL V3 de 2011, que é a abordagem de criação da Axelos e de registro da marca ITIL. Qual é a diferença da versão 2011 da versão V3? Foi que entrou a Axelos. Foi ela que registrou a marca ITIL por volta de 2011. E ela, junto com a People Search, emitiu os certificados a partir dessa data. Foi em 2019 foi feito a ITIL 4. Percebe-se que não é a ITIL V3, é somente a ITIL 4. E ela é conhecida como orientações ágeis de cocriação de valor. Ok? Então você pode ver que é em torno de 10, outros 7 aninhos. Então depende muito do intervalo. Provavelmente por volta de 2026, 2027, se chegar deve uma ITIL 5. Bom, esses são os colaboradores da ITIL 4, a própria Axelos, a OGC, a TSO, a People Search e a ITSMF. A Axelos é a principal cuidadora hoje que registrou a marca ITIL. A OGC é o órgão governamental que desde o início acompanhou com a ITIL, com sua criação. Ela é do Reino Unido. Então a ITIL é do Reino Unido. A gente normalmente é acostumado com a ESA, com a RED ser tudo americano, mas a ITIL tem essa particularidade que ela é britânica. A TSO é a única editora oficial que emite os livros da ITIL. Lembrando que a ITIL é como se fosse um conjunto de livros, né, de boas práticas. E somente a TSO que emite elas. Tem a People Search, que realiza a prova. E tem o SFM. Ok? Bom, bora para o próximo aqui. Bom,
Isso daqui mais para frente eu explico, tanto que já criou mais um aqui para a esquerda, está um pouco desatualizado. Mas esse daqui é o foco desse aqui embaixo, o ITIL Foundation. É a base de tudo para você conseguir acessar as outras provas. Pré-requisitos: precisa fazer um curso. Tem diversos cursos a parte sabe fazer. Por exemplo, a QR, ela realiza o curso. Tem outras empresas, é um pré-requisito. Você precisa fazer um curso, ter ou emitir o certificado para assim você ter um voucher para fazer a prova. É um exame de livro fechado, sem consulta, sem nenhuma surpresa. E a prova é formada por 40 questões, sendo necessário obter no mínimo 26 acertos, ou seja, 65% do total, com um tempo de 60 minutos. E o resultado é simultâneo, é instantâneo na verdade. E simultâneo também, ou seja, você terminou a prova, já vai cair o resultado. Os idiomas aqui também tá desatualizado, tem por exemplo idioma japonês agora, mas o mais importante pra gente, nós BR, tem português. Onde fazer? Pelo site da People Search, que é eles aprovam em formato online. Certinho. O certificado PDF depende do curso. Divisão de quantidade de questões do curso por módulo. Bom, o que você precisa entender é que o capítulo 6 é 60%. Então, foco de divisões é capítulo 6, que é sobre práticas. O capítulo 1 ao capítulo 5 é bom revisar. E daqui a pouco eu irei mostrar mais sobre. Bom, mas vamos começar aqui sobre gerenciamento de serviços. Bom, a definição, se cair na prova, mostrar a frase e perguntar o que é. Bom, gerenciamento de serviços é um conjunto de recursos organizacionais especializados para habilitar valor para clientes na forma de serviços. Desenvolver a capacidade organizacionais especializadas mencionadas na definição acima requer uma compreensão de natureza de valor, natureza e escopo das partes interessadas envolvidas, como a criação de valor é ativada por meio de serviços. Vamos um pouquinho mais à frente, que para vocês vai ficar um pouco mais nítido na mente de vocês. O que é gerenciamento de serviço de TI? Ou gestão de serviço de tecnologia da informação, ou em inglês o ITSM. Tem por objetivo de prover um serviço de TI com qualidade e alinhado às necessidades do negócio, buscando a redução de custos a longo prazo. O gerenciamento de serviços está evoluindo e também a ITIL, a orientação mais datada sobre o gerenciamento de serviços de TI e TSM no mundo. A ITIL liderou o setor de gerenciamento de serviços de TI, fornecendo uma orientação em que as organizações precisam para abordar novos desafios de gerenciamento de serviços e utilizar o potencial da tecnologia moderna. Com o programa de orientação, treinamento e certificação por mais de 30 anos, a ITIL atualizou o ITIL reformulando a maioria das práticas de ITSM, estabelecendo um contexto mais amplo de experiência do cliente, fluxo de valor e transformação digital, além de adotar novas formas de trabalho como Lean, Agile e DevOps. Bom, senhores, tudo que tiver aqui embaixo quer dizer que cai na prova. Tudo que tiver sem a marcação quer dizer que é um contexto para você entender os principais conteúdos, ok? Então vamos para o próximo. Termos-chave e terminologia de gerenciamento de serviços. Uma compreensão compartilhada dos principais conceitos e terminologia da ITIL é fundamental para o uso eficaz dessa orientação por organizações e indivíduos para lidar com o desafio do gerenciamento de serviços no mundo real. A natureza da cocriação do valor de serviço. As organizações provedores de serviços, consumidores de serviços e outras partes interessadas, produto de serviço, relações de serviço e valor, mais resultados, menos custos e menos riscos. Esses conceitos se aplicam a todas as organizações de serviços, independente de sua natureza e tecnologia subjacente. Mas a questão mais fundamental de todos é: o que é gerenciamento de serviços?
Bom, para entender cada um desses tópicos, vamos desmembrando um por um, mas antes disso, vamos entender os dois principais conceitos. Vai cair na prova essas definições, ok? Então é muito importante gravar. O que é serviço? Um meio de permitir a cocriação de valor, facilitando os resultados que os clientes desejam alcançar, sem que o cliente tenha que gerenciar os custos e riscos específicos. Ou seja, o que é serviço? Ele é um caminho. Caminho para quê? É um meio para quê? Para o resultado que o cliente deseja. Mas sem que o cliente tenha que gerenciar isso. Entendeu? Então, quando você entrega, se propõe a fazer um serviço, você vai entregar o que vocês acordaram, o que ele deseja, e você vai fazer sem que o cliente se preocupe entre custos ou riscos. E o que é o produto? É uma configuração dos recursos de uma organização projetados para oferecer valor para o consumidor. Ou seja, se o serviço não vai trazer o valor necessário, não vai trazer o produto, não tem para que ter o serviço. Então são duas coisas coligadas. E o que é a cocriação? É o ato de que tanto o cliente, tanto o prestador de serviço se juntam para cocriar, fazer essa cocriação de valor, para fazer sentido esse mecanismo. Ok? Porque infelizmente, se o cliente não ajudar e não facilitar para o prestador de serviço ou se o prestador de serviço não facilitar, não fazer a cocriação com o cliente, não vai sair um bom produto, não vai sair algo tão valioso. Ok? Então são dois conceitos interessantes. Se caiu o que é serviço, essa definição, e o que é produto, essa definição aqui. Só lembrar que produto ele é projetado para oferecer um valor e o serviço é para trazer resultados para o cliente, sem que tenha gerenciar custos e riscos. Tudo bem? Bom, cocriação de valor. O que é valor? É a percepção de benefícios, utilidade e importância de algo. Por isso a necessidade de cocriação de valor, onde todos estão comprometidos com a entrega do valor. Como eu disse antes, sem a cocriação não vai ter algo valioso, vai ter algo bastante prejudicado. Então só lembrar que o valor é tudo aquilo que você acha de benefício, que você acha de útil. Ou seja, não há sentido um serviço que não traga valor, que não traga utilidade, que não traga importância. Tudo isso é valor. Bom, não vai cair na prova, mas só mais uma contextualização. É o que? O termo de valor é usado regularmente no gerenciamento de serviços e é um foco principal da IT 4. Deve, portanto, ser claramente definido. Ficar na mente então. Inerente a essa definição está o entendimento de que o valor está sujeito à percepção dos stakeholders, sejam eles clientes ou consumidores de um serviço ou parte das organizações do provedor de serviço. Ou seja, o valor pode ser subjetivo. Stakeholders é um outro livro que tem da ITU, mas ele está dizendo que basicamente o que pode ser valioso para mim não pode ser valioso para você. Por isso a importância da cocriação. Ok? Valor e cocriação de valor. Houve um tempo em que as organizações que se identificaram como prestadores de serviços viram sua função de agregar valor a seus clientes, da mesma maneira de que um pacote entregue em um prédio por uma empresa de entrega. Cada vez mais as organizações se conhecem que o valor é co-criado por meio de ativa colaboração entre fornecedores e consumidores, bem como outras organizações que fazem parte dos relacionamentos de serviços relevantes. Mais uma vez enfatizando a importância da cocriação. Bom, exemplos de elementos de valor. Então tem a famosa pirâmide. Se você quiser tirar print, não é tão importante para a prova, mas te dá uma ideia sobre os elementos de valor, a ordem hierárquica delas, ok? Bom, conceito de utilidade e garantia.
extremamente importante saber o que são. Utilidade: a funcionalidade oferecida por um produto ou serviço para atender uma necessidade específica. Utilidade pode ser resumida como o que o serviço faz. E a garantia de um produto ou serviço atenderá aos requisitos acordados. A garantia pode ser resumida como o desempenho do serviço. A garantia pode ser comumente entendida como a gente entende no dia a dia, né? Você compra um celular, deu um efeito, você vai na garantia e troca. Basicamente seria isso. É o que? Eu garantir que o produto ou serviço que a gente propôs a fazer estará aos requisitos acordados. Ou seja, nada mais que o desempenho do serviço. É o que ele deve desempenhar. Entendeu? E a utilidade é o que o serviço faz. Não são conceitos que a utilidade não há muito o que se explicar, já é autoexplicativo. Organização. Importante isso daqui, a definição também de organização. Bom, a organização, no gerenciamento de serviços, existem muitos tipos diferentes de partes interessadas, cada uma das quais deve ser entendidas no contexto da criação de valor na forma de serviços. Primeiro, o termo organização precisa ser definido. Definido como uma pessoa ou um grupo de pessoas que possui funções próprias, com responsabilidades, autoridades e relacionamentos para atingir seus objetivos. Então, ou seja, um MEI, que é uma pessoa sozinha, pode ser considerado uma organização perante a ITIL? Pode. Claro, mas não vai dar para dividir as funções. Não tem problema nenhum, ele vai fazer todas. Ele é o MEI. Ele é o próprio CNPJ. Ele é uma pessoa só. Mas no jeito geral de empresas, a organização vai ter um grupo de pessoas e cada um vai ter sua própria função, responsabilidades. Como qualquer empresa de tecnologia, vai ter o diretor, o CTO, o CFO, vai ter o analista júnior, analista pleno. Então isso que é organização. As organizações variam em tamanho e complexidade em sua relação com pessoas físicas e jurídicas, de uma única pessoa ou uma equipe em uma complexa rede de pessoas jurídicas, unidas por objetivo e relacionamento de autoridades. À medida que entre a sociedade e a economia evoluem, as relações entre organizações se tornam cada vez mais complexas. Cada organização depende das outras em sua pressão e desenvolvimento. As organizações podem ter funções diferentes, dependendo da perspectiva em discussão. Não cai na prova, mas é aquele velho esquema que não há ninguém na Terra que saiba fazer um lápis do zero. Por quê? Porque para você fazer o lápis você tem que ter o grafite, você tem que ter a borracha, você tem que ter o plástico em volta dela, você tem que ter a madeira ou um computador, porque o chip, um pouco do chip é feito na Samsung, outro componente é feito, pode ser pela IBM, pela Dell, e tem um conjunto de empresas que faz um todo que é o computador. É a mesma coisa com o tamanho da complexidade do processo ou do serviço ou do produto, enfim. Isso que se tornam as organizações, ok? Vai só lembrar da coisa mais importante de organização. É uma pessoa, um conjunto de grupos que possuem funções próprias, responsabilidades. Você, sabendo disso, vai conseguir responder na prova. Provedores de serviço. Ao provisionar serviços, uma organização assume o papel de provedor de serviço. O provedor pode ser externo à organização do consumidor ou ambos, ou pode fazer da parte da mesma organização. Ou seja, por exemplo, pode ser o provedor de serviço de TI próprio da empresa, ou seja, só atender a empresa, por exemplo, o CTI do hospital, por exemplo. Um TI de hospital de infra não vai atender outros clientes, mas ele vai atender os próprios funcionários, a própria organização. Ou pode ser externo, pode atender a outras empresas, ou pode ser ambos.
Nas visões mais tradicionais da ITSM, a organização provedora é vista como o departamento de TI de uma empresa, e os outros departamentos e outras unidades funcionais da empresa são considerados os consumidores. Ou seja, todo mundo de outros departamentos, se for interno, RH, financeiro, jurídico, é tudo consumidor. Na visão da TSM, a chave é que a organização da função do provedor tem uma compreensão clara de quem são seus consumidores, em uma determinada situação, quem são as outras partes interessadas na relação dos serviços associados. É importante saber o que é consumidor, né? Consumidores de serviço. Importante na prova isso daqui. Consumidor de serviço é uma função genérica que é usada para simplificar a definição e descrição de altura, de estrutura, de relacionamentos de serviço. Essas funções podem ser separadas ou combinadas. Patrocinador, cliente e usuário. Uma pessoa pode ser os três, dependendo do caso. Mas vamos por partes. Patrocinador, uma pessoa que autoriza o orçamento para o consumo do serviço. Um cliente, uma pessoa que define os requisitos para o serviço e assume a responsabilidade pelos resultados do consumo do serviço. E o usuário, uma pessoa que usa o serviço. Ou seja, o usuário é o estagiário. São vários conceitos, mas para simplificar, é o júnior que ele vai receber o Office para trabalhar e ele vai trabalhar com o Office, é a ferramenta que foi dada a ele, não vai ter escolha. Mas, por exemplo, o cliente ele já pode definir os requisitos para o serviço, ele assume a responsabilidade do consumo do serviço, ou seja, ele vai reclamar, vai requisitar certas coisas. Esse é o cliente. E o patrocinador é quem tem o dinheiro, resumidamente. Ou seja, se o CFO da empresa pode ser os três? Pode. Ele vai ser o cliente, vai definir que ele quer o Office, mas ele quer o Office 90 e bolinha, ele quer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele vai ser o usuário que ele vai usar, e ele, sendo CFO, Chief Financeiro, vai autorizar o orçamento. Pode ser os três. Uma pessoa pode ser só os dois, uma pessoa pode ser só um. Ok? É variável. Vamos ver aqui o próximo. Outras partes interessadas. Além das funções de consumidor e provedor, geralmente há muitas outras partes interessadas que são importantes para a criação de valor. Exemplo de valor: diferentes tipos de partes interessadas. Consumidor de serviço, benefícios alcançados, custos e riscos otimizados. Provedor de serviço, financiamento do consumidor, desenvolvimento de negócio, melhoria de imagem. Funcionário de provedor de serviço, incentivos financeiros e não financeiros, desenvolvimento profissional e senso de propósito. Governo e órgãos reguladores, emprego, imposto, contribuições das organizações para o desenvolvimento social e comunitário. A sociedade, contribuições financeiras e não financeiras de outras organizações e acionistas, benefícios financeiros e dividendos, sensação de segurança e estabilidade. Bom, o que é importante tirar daqui? Você lembrar quais são as outras partes interessadas. Nada é tão simples. Obviamente, vai ter o provedor de serviço, que pode ser a empresa terceirizada, pode ser o departamento de TI. Vai ter os próprios consumidores, vai ter os funcionários do provedor de serviço, governos, órgãos reguladores, ou seja, qualquer ação que o governo fizer, imposto, taxas, juros, vai influenciar. Sociedade, com o Twitter, o avanço das redes sociais, influencia muito. E os próprios acionistas, se uma empresa está na bolsa. Ou bom, valor, resultados e custos e riscos. Bom, lembrando em mente na definição de valor que é a importância de algo, que é a utilidade de algo, vai ter duas variantes, como essa balança. O mais interessante é o que? Tendo os resultados
tendo custos removidos e os riscos removidos, vai ser algo de grande valor. Se os resultados vão ser afetados, se vai ter mais custos e vai ter mais riscos, vai ter menos valor. Ou seja, uma ferramenta, por exemplo, o Office, sendo que o resultado a gente sabe que ela entrega, que é um resultado satisfatório. Se por acaso os custos forem menores e os riscos são bem menores, sendo uma empresa já segura do mercado há anos, vai ter um valor muito maior que outro produto mesmo, mas de uma empresa que você não conhece, de um resultado meio duvidoso, que os custos, e se tiver os custos altos e os riscos maiores ainda, vai ter menos valor. Então esse é o conceito de valor, que é como se fosse uma balança na hora de você definir algo. Bom, os resultados. Atuando como prestador de serviço, uma organização produz saídas que ajudam seus consumidores a alcançar certos resultados. O que é uma saída? Uma entrega tangível ou intangível de uma atividade e um resultado para uma parte interessada habilitada por uma ou mais saídas. Não é importante aqui na prova, mas mais como contexto para outras partes, como esse daqui, custo. Custo é o que? A quantia de dinheiro gasto em uma atividade ou recurso específico. Do ponto de vista do consumidor de serviços, existe dois tipos de custo envolvidos na relação entre serviços: os custos removidos do consumidor pelo serviço e os custos acionados do consumidor pelo serviço. Lembrando que, quanto menor os custos, mais valor terá, mas dependendo do custo reduzido, terá mais riscos. Então é tudo que você tem que pesar na hora de entender o todo. Bom, como a gente está falando de riscos, mais uma vez, um possível evento que pode causar danos ou perdas ou dificultar o alcance dos objetivos. Assim como os custos, existem dois tipos de riscos preocupantes para atender os consumidores: os riscos removidos do consumidor pelo serviço e os riscos adicionados do consumidor pelo serviço. Lembrando, fazendo uma correlação com o valor. Quanto menor o risco, mais valor. Quanto maior o risco, menos valor. Bom, os princípios fundamentais dos relacionamentos de serviço. Oferta de serviço. A oferta de serviço é a descrição de um ou mais serviços projetados para atender às necessidades de um grupo de consumidores-alvo. A oferta de serviço pode incluir mercadorias, acesso, recursos, ações de serviço. Pode incluir mercadorias ou bens, acesso, recursos, ações de serviço. Apenas para contexto. Bens fornecidos ao consumidor. A propriedade é transferida para o consumidor. O consumidor assume as responsabilidades pelo uso do futuro. Exemplo, telefone celular ou um servidor físico. Ou seja, um servidor físico, quando você contrata uma prestadora de serviço que vai fazer infra da sua empresa. Ou seja, você assina um termo de consentimento, vai entrar o servidor físico na sua empresa. E se acontecer alguma coisa em relação a dano ou da central, você vai assumir os riscos. Ou seja, o bem é tudo que é transferido para o consumidor. A mesma coisa do telefone celular. Ou um notebook, por exemplo, da empresa que você trabalha, que você pode trabalhar em home office e você tem que obrigatoriamente trabalhar com o notebook da empresa ou o celular da empresa. E você vai assinar um termo de consentimento e vai ter a transferência de responsabilidade para o consumidor, para o funcionário, por exemplo. Então, tem a correlação também, né? Porque você pode ter tanto interno, ou seja, os seus consumidores, seus próprios colaboradores da empresa, ou ser o próprio cliente do dia a dia, um comprador. Aí você transfere um telefone celular de posse que ele vai comprar. Acesso a recursos. O famoso SAS, PAS e RAS. A propriedade não é transferida para o consumidor. O acesso é concedido e licenciado ao consumidor. O consumidor só pode acessar o recurso durante o período acordado.
acesso à rede móvel, ou armazenamento, ou o cloud da vida, o G Suite, o Microsoft SharePoint, Intune, Office, por aí vai. Ações de serviço executados pelo provedor de serviço para atender às necessidades de um consumidor, realizado de acordo com o contrato com o consumidor. Ou seja, suporte ao usuário, helpdesk, service desk, substituição de um equipamento. Ok, não é importante para a prova, mas apenas para o contexto, mais uma vez. Lembrando que quando você bater o olho aqui e ver a insígnia de importância, você tem que dar um foco maior, anotar, fazer um pouco mais de divisão depois. Relações de serviço. Para criar valor, uma organização deve fazer mais do que simplesmente fornecer um serviço. Deve também cooperar com os consumidores nas relações de serviço. Quando os serviços são entregues pelo provedor, eles criam novos recursos para o serviço, consumidores ou modificar os existentes. Por exemplo, um serviço de treinamento melhora a habilidade funcionário do consumidor. Um serviço de banda larga que permite os computadores do consumidor se comuniquem. Um serviço de aluguel de carro permite que a equipe do consumidor visite clientes. Um serviço de desenvolvimento de software cria um novo aplicativo para o serviço. Vamos avançando. Relações de serviços. Cooperação entre um provedor de serviços e um consumidor de serviços, que leva a consumo de serviços, prestação de serviços e gerenciamento de relacionamento de serviços. O que é um consumo de serviços? Atividades realizadas por uma organização para consumir serviços. Prestação de serviços. Atividades desempenhadas por uma organização para fornecer serviços. Gerenciamento de relacionamento de serviços. Atividades conjuntas realizadas por um provedor de serviço e um consumidor de serviço para garantir a cocriação contínua de valor com base em ofertas de serviços acordados e disponíveis. Resumindo, consumidor é o cliente, prestador de serviço é o próprio prestador. E o gerenciamento de relacionamento de serviço é novamente a importância da cocriação de valor entre o consumidor e o prestador. Bom, o modelo de relacionamento de serviço, como dizemos anteriormente, é complexo. Ninguém cria um computador do zero, ninguém cria um lápis do zero. É tudo interligado como se fosse uma grande esteira, um interligando a outro. E cada uma conexões entre as organizações são as relações de serviço. Agora é importante, hein? Que são as revisões do que a gente fez por enquanto. Bom, o que a gente falou? Falamos sobre o gerenciamento de serviços de TI, falamos sobre as definições, que é extremamente importante, de serviço e produto, sobre as definições de utilidade e garantia, sobre os consumidores de serviço, os próprios provedores, o que é valor, o que é organização, o que é resultados, custo, riscos, oferta de serviços, relações de serviços e relações de serviços. O que você tem que focar aqui? Utilidade, garantia, serviço, produto, consumidor de serviço, provedor de serviço é bem auto-intuitivo, organização também. Ok? Senhores, que se vocês quiserem finalizar por aqui, podem. Agora eu farei uma pequena revisão de 5 a 10 minutos sobre os principais conceitos que a gente aprendeu sobre esse primeiro módulo, sobre os conceitos de gerenciamento de serviço. Lembrando, o principal foco da arte é sobre práticas, mas é bom você entender esses principais conceitos porque é a base. Porque não tem como você querer construir um muro direto do topo, você tem que construir uma base sólida, senão provavelmente o muro vai cair, né? Então, bora começar. Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado.
Lembrando, não posso compartilhar esse PDF, mas qualquer dúvida, se não deu para mostrar, posso fazer um outro vídeo explicando com mais detalhes o PDF, tudo bem? Porque ele é de responsabilidade individual da Keyar. O que eu só posso apenas é comentar por cima e fazer outra linha de raciocínio, tudo bem? Muito obrigado e vemos no próximo vídeo.